Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal Bíblia Sem Contradições. No vídeo de hoje falaremos sobre quando a Bíblia foi escrita. Você saberia dizer em que época está localizada a Bíblia? Em que época esses livros começaram a ser escritos? Você saberia dizer quais são os primeiros livros da Bíblia e quais são os últimos livros da Bíblia em ordem cronológica, quando eles começaram a ser escritos? Você sabe dizer a ordem dos acontecimentos relatados na Bíblia? Fique com a gente que no vídeo nós tentaremos responder essas e outras perguntas mais. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros mais difíceis de ser interpretados. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como este no canal Bíblia Sem Contradições. A expressão quando, que aparece na abertura do nosso vídeo, dentro da pergunta quando a Bíblia foi escrita, nos leva a pensar sobre o tempo e como esse tempo está organizado. Não existe apenas uma organização do tempo. Nós temos um calendário aqui no mundo ocidental, que é o calendário gregoriano, que é o calendário que vigora em todo o Ocidente e que é utilizado de algumas formas também no Oriente. Esse calendário não é único, como nós falamos. Os chineses têm o seu calendário próprio, os judeus têm o seu calendário próprio, os muçulmanos têm o seu calendário próprio. Então, não existe uma única forma de organizar o tempo. Mas nós estamos falando aqui da forma de organizar o tempo do Ocidente, que é o calendário gregoriano, e que tem como ponto de referência a pessoa de Jesus. Tanto que nós dividimos essa história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o ponto de referência. É a partir dele que nós contamos o tempo. É claro que esse ponto de referência tem alguns probleminhas ali, porque quando foi se organizar esse calendário colocando Jesus como esse centro, a contagem que se fez do tempo não foi uma contagem tão exata assim. Um monge no século VI, que é o monge Dionísio, errou em alguns anos. Aí os especialistas falam em 4 a 7 anos. Então, quando a gente vai falar dessa divisão do tempo, alguns autores até recomendam que se fale antes da era cristã e depois da era cristã, ao invés de falar antes de Cristo ou depois de Cristo, porque quando a gente coloca Jesus ali no marco 0, a partir dessa contagem nós temos aí uma diferença de 4 a 7 anos. Então nós não estaríamos hoje no ano de 2021, estaríamos aí por volta do ano 2014 a 2012 mais ou menos, por conta de uma contagem errada. Mas não é o caso aqui da gente condenar o monge Dionísio, porque na verdade ele até que foi muito preciso para a época em que fez isso, tá bem? Então, o que é importante aqui, Jesus é um ponto de referência desse calendário gregoriano que nós utilizamos no Ocidente. E lembrando que não é o único calendário que nós temos. Aí, falando ainda sobre essas marcas na história, nós precisamos falar aí sobre dois grandes períodos, que é a pré-história e a história. Dentro da pré-história, nós também temos algumas divisões. Nós temos o período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, que é o maior período. Depois, o período neolítico, que é a idade da pedra polida, e a idade dos metais, lá com ferro, cobre e bronze. Dentro dessa organização aqui da pré-história, essa idade dos metais entra também no período da história. Por quê? Nós temos como marca principal aqui, como referência, o aparecimento da escrita,
por volta do ano 4000 a.C. E a Idade dos Metais começa um pouco antes e termina um pouco depois. Então, dentro da pré-história, então, nós temos aí essa organização: Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. E aí, na história, quando aparece a escrita, nós temos nessa divisão aí a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é onde estamos atualmente, é quando estamos atualmente. Agora vamos às divisões da história, comentar um pouquinho mais dessa divisão a partir do aparecimento da escrita. Então a escrita aparece aí por volta de 4000 a.C., e aí nós temos o começo da Idade Antiga, que vai até o ano de 476 depois de Cristo, que tem como marco a queda do Império Romano do Ocidente, que é quando inicia-se a Idade Média, que vai existir por mais ou menos aí 1000 anos, que vai de 476 a 1453, com a queda de Constantinopla, que foi tomada pelos turcos lá em 1453, que é quando vai iniciar-se a Idade Moderna. Lembrando, gente, que grosso modo essas marcações da história aqui são tradicionais e é claro que se a gente fosse detalhar, a gente teria muito mais coisa para dizer, mas eu fico aqui com o clássico, com o tradicional, para a gente conseguir falar um pouquinho sobre isso. E o outro marco, o outro momento da história é a Idade Contemporânea, que se inicia lá na Revolução Francesa, em 1789. Para vocês verem, né? No ano 4000 a.C., mais ou menos, inicia-se a história, inicia-se a escrita. Quer dizer, o homem começa a registrar por escrito as suas informações, as suas experiências, os seus conhecimentos, mas o maior período da história vem antes da escrita. Há notícias do aparecimento do homem há 2 milhões de anos atrás. E isso, para a gente não falar das várias espécies de homens que apareceram sobre o planeta e que sobreviveram apenas os Homo sapiens. Muito antes de aparecer a escrita, muita água já tinha rolado debaixo dessa ponte. Aí, gente, que entra uma questão importante aqui para a Bíblia. Olha só, a Bíblia ela foi escrita depois que apareceu a escrita. Ela foi escrita bem depois que apareceu a escrita. Ela não começou a ser escrita lá em 4000 quando apareceu. A Bíblia foi escrita bem mais para frente. É só para lembrar também, a escrita não era uma coisa que as pessoas tinham com facilidade. Hoje a gente não precisa nem escrever. A gente pode ditar que os caracteres vão aparecendo numa tela, mas no passado isso não foi tão simples. No passado isso era muito difícil. Era muito difícil o material de escrita, a tinta para conseguir registrar, o material onde ia se registrar isso. Então, inicialmente o pessoal registrava em pedras, depois passaram a registrar em papiros, depois passaram a registrar em pergaminhos, que foi facilitando. E só mais recentemente é que nós temos essas formas de registro que facilitaram a nossa vida. Então, isso para dizer que quando a gente vai falar da Bíblia, quando a Bíblia apareceu, muita coisa já tinha rolado debaixo da ponte, muita água já tinha passado, muita coisa já tinha acontecido. E isso é importante para a gente pensar qual foi o processo que os povos utilizaram para registrar as coisas que se passaram. Por isso que quando a gente pega a Bíblia nas mãos, a gente não pode pegar a Bíblia como se estivesse diante de um livro de receitas em que tudo foi registrado enquanto as coisas estavam acontecendo. A Bíblia faz referência, por exemplo, à criação, mas os autores não sabem como essa criação aconteceu. Por isso, a Bíblia utiliza mitos e histórias para falar sobre essa criação, que é
como eles imaginam que essas coisas aconteceram. É uma forma de história para contar, para falar um pouquinho que esse mundo teve início, que esse mundo ele foi criado. Então o importante na Bíblia aqui é dizer que o mundo foi criado, não que ele apareceu do nada, mas que ele foi criado. Então a mensagem bíblica, quando vai falar lá no Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 sobre a criação, é importante lembrar que a mensagem foi criado, alguém criou, e esse alguém é Deus. Isso é que é importante ficar claro para a gente, tá? Então, quando a gente vai falar sobre a Bíblia aí, registrando o passado, a gente está falando de alguém que está registrando o passado a partir das suas próprias experiências, a partir da sua própria crença e a partir dos textos e escritos que existiam na época para explicar a criação, coisa que a gente ainda hoje não consegue explicar. Mesmo as teorias científicas atuais ainda tem muitas coisas sem explicação. Então nós precisamos olhar para a Bíblia não como um livro de ciências que quer explicar todas essas coisas, mas como um livro que quer falar sobre o autor dessa criação. Isso é que é importante. Por isso que não adianta a gente ficar brigando e dizendo, olha, a Bíblia fala sobre a criação de Adão e Eva, um homem e uma mulher que foram criados e colocados num paraíso. Gente, essa é uma forma mitológica, uma história para falar que alguém criou e para falar sobre as suas próprias impressões. Então não fique brigando, tentando achar explicação científica na Bíblia, porque ela não é um livro de ciências e nem foi escrita para dar esse tipo de explicação. É bobagem tentar, por exemplo, achar onde é que estão os dinossauros aqui na Bíblia. Lembre-se, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás. A Bíblia passou a ser escrita bem depois do aparecimento da escrita, por volta de 1000 a.C. Então, quando os autores da Bíblia vão falar sobre a criação, eles nem sabem, por exemplo, sobre a existência desses dinossauros. Recentemente é que nós fomos descobrindo e que criamos teses para explicar esse aparecimento e esse desaparecimento desses seres. Os dinossauros não foram os únicos que foram extintos. Muitos animais e seres foram sendo extintos. Até espécies humanas foram extintas. E o livro da Bíblia, o Gênesis, não tem condições de explicar esse tipo de coisa, tá bem? Então, não dá para procurar explicação científica na Bíblia, porque ela não é um livro de ciências e os homens do seu tempo utilizaram a literatura que tinham da época para tentar dar as suas explicações. E no fundo, o que é mais importante nessas explicações é que há um Criador, que alguém começou tudo isso e esse alguém é Deus. Voltando aqui para a nossa divisão da história, em que época da história que apareceu os escritos da Bíblia? Nós temos aí, a partir do aparecimento da escrita, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E a Bíblia, em que época nasceu? A Bíblia nasceu dentro da época antiga, dentro da antiguidade. A Bíblia começou a ser escrita por volta do ano 1000 a.C. e terminou de ser escrita aí por volta do ano 125 depois de Cristo. Aí num período aí de mais ou menos 1100 anos. É claro que lá por volta do ano 1000 nós não temos escritos inteiros ainda, livros inteiros. Nós temos, por exemplo, ali por volta do ano 1000, 2 textos importantes que os especialistas hoje conseguem afirmar, que é o capítulo 15 de Êxodo, que é o cântico da libertação, da saída do Egito, capítulo 15 de Êxodo, e também Juízes, capítulo 5, um livro posterior. Mas só o capítulo 5 de Juízes, que é o cântico de Débora e Baraque. E nós temos também aí o Êxodo, que é o cântico aí da libertação no Egito. Então esses são os textos mais antigos que nós temos do Antigo Testamento.
e não são livros inteiros, como a gente às vezes fica imaginando. Os livros inteiros vieram mais para frente. E o livro mais recente do Antigo Testamento é o livro da Sabedoria, que foi escrito aí por volta do ano 50 a.C., entre 50 e 30 a.C. Então, primeiro, são dois textos, aí o livro do Êxodo, capítulo 15, e Juízes, capítulo 5, e o último livro do Antigo Testamento é o livro da Sabedoria, aí por volta do ano 50 até o ano 30, mais ou menos, que é um livro que, por exemplo, não está presente na Bíblia dos protestantes. Então, pode haver divergências com relação a isso. Mas nós estamos falando aqui da Bíblia Católica. E, portanto, eu coloco aí o último livro do Antigo Testamento, o livro da Sabedoria. Vocês percebem que a ordem dos livros não são aqueles que estão na Bíblia, né? Na Bíblia nós temos o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois o livro de Josué e assim por diante. Então, a ordem dos livros na Bíblia não é a ordem dos livros que foram escritos. Tanto que nós apresentamos aqui apenas 2 capítulos que foram escritos lá por volta do ano 1000. E no Novo Testamento, o texto mais antigo que nós temos é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, escrita por volta do ano 51 depois de Cristo. Ou seja, não são os evangelhos. Se a gente vai à Bíblia, a gente vai encontrar lá o evangelho de Mateus, depois Marcos, depois Lucas e depois João. Mas esse não foi o primeiro escrito. Então a Bíblia não está organizada também em ordem cronológica. Tem uma outra lógica de organização. E o texto mais novo, o último texto do Novo Testamento, é a segunda carta de Pedro, escrita por volta do ano 125 depois de Cristo. Por isso que quando a gente vai à Bíblia, a gente acaba se confundindo na hora de entender esses livros, porque eles estão numa ordem que não cronológica, e a gente vai lendo, passando por cima muitas vezes, sem considerar essas coisas, e a gente acaba não entendendo muita coisa. O Gênesis, por exemplo, não foi escrito de uma só vez. Ele demorou cerca de 700 anos para ficar pronto. Então, alguns capítulos dentro do Gênesis foram escritos em épocas diferentes. Olha só que coisa! O capítulo 1 do Gênesis, que vai até o capítulo 2, versículo 4a, foi escrito por volta do século VI a.C. E o capítulo 2, versículo 4b até o versículo 25 foi escrito antes desse capítulo 1. Foi escrito lá por volta do ano 800, não se tem certeza, mas por volta do ano 800. Então, o capítulo 2 é mais antigo do que o capítulo 1. No entanto, eles estão colocados ali lado a lado. E, interessante, os 2 capítulos falam sobre a criação, só que colocam ali versões diferentes da criação. Versões que muitas vezes até se contradizem, porque são versões escritas em épocas diferentes e visões diferentes a respeito da criação. Assim como na ciência existem teses a respeito da criação, na Bíblia também existem versões a respeito da criação, e a partir das informações que eles tinham na época. Então nós temos que toda a Bíblia foi escrita dentro da Idade Antiga. Então, lembrando, a Bíblia foi escrita dentro da Idade Antiga, a partir do aparecimento da escrita, ano 4000 a.C., até o ano 476 depois de Cristo. É o maior período da história aí, sem contar a pré-história. Dentro desse período, nasceram os textos da Bíblia, eles foram produzidos aí. Só para fazer uma breve linha do tempo do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. Numa breve linha do tempo, nós temos aí o patriarcas Abraão, Isaac, Jacó a partir de 1850. Temos o Êxodo a partir de 1250.
O período dos juízes, entre 1200 e 1030. O período da monarquia unida dos reis Saul, Davi e Salomão, de 1030 a 931, onde atuaram também o profeta Natã, Gade e Aías. A partir desse período de 931, Israel se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Então passa a existir dois reinos. De 931 a 722, nós temos a existência do Reino do Norte, chamado agora de Reino de Israel, com a atuação dos profetas Elias e Eliseu, Amós e Oséias. Esse reino foi destruído pelos assírios em 722 e deixou de existir. A partir desse período, continua a existência apenas do Reino de Judá. O Reino de Judá, que é o Reino do Sul, que começou lá com a divisão em 931, sobreviveu até 587, quando foram destruídos e foram levados para o exílio da Babilônia, que nós podemos falar da existência dos profetas Isaías, Miqueias e Jeremias. O Isaías aqui é os primeiros 39 capítulos. Aí nós temos o exílio da Babilônia, que é outra marca, de 587 a 538, onde atuaram os profetas Isaías, Ezequiel e Ageu. O Isaías aqui são os capítulos 40 a 55. Depois desse período, os persas entram na história e dominam os babilônios e se tornam um grande império, vão ampliando o seu império. Então, a partir de 538 até 333, nós temos um período de domínio persa sobre o povo de Israel, onde atuaram aí o Isaías III, que é os capítulos 56 a 66, o profeta Neemias e o profeta Esdras. Em 333 aparece um outro império na jogada, que é o Império de Alexandre Magno, que é chamado aí de período grego. O período grego vai de 333 a 63, quando os romanos tomam conta do território judaico. No período grego, nós temos aí o livro dos Macabeus. Então, o período romano, a partir de 63 a.C. Na época em que Jesus nasceu, os judeus estavam sob o domínio romano, assim como boa parte do mundo conhecido da época. O Novo Testamento é um pouquinho mais simples, como você pode acompanhar aí na tela. A partir do nascimento de Jesus, nós temos aí no ano 27 a 34, mais ou menos, o batismo de Jesus, a pregação de Jesus e a crucifixão e morte de Jesus. A partir da morte de Jesus, nós temos as tradições orais. Entre os anos 37 e 64, nós temos a vocação e missão de Paulo, a perseguição de Nero aí no final desse período e o aparecimento de algumas cartas paulinas, as chamadas cartas proto-paulinas. Entre o ano 70 e 135, nós temos a destruição do Templo de Jerusalém, aqui destruído pela segunda vez, e a perseguição de Domiciano, a partir do ano 94. Nesse período, a partir do ano 70, começam a aparecer os evangelhos que nós conhecemos, as cartas universais ou católicas, as cartas paulinas, que seriam de uma segunda e terceira geração de Paulo, e o livro do Apocalipse. Então nós fizemos aqui uma breve passagem pelo tempo, uma linha do tempo aí dos acontecimentos da história do povo da Bíblia. Esses acontecimentos, como nós já falamos, não está organizado em ordem, os livros estão em outra ordem, por isso que a gente não encontra essa ordem que eu acabei de falar aqui, a partir da leitura dos livros. Eles estão embaralhados e a gente acaba se confundindo justamente por isso. Então é importante que a gente saiba a ordem dos acontecimentos. Primeiro, a história, que é a base. Depois,
a literatura e por fim a gente vai descobrir a teologia. Mas é preciso a gente descobrir essa ordem, como é que era a história, depois a produção desses livros e por fim a teologia, como é que eles foram falando sobre essa experiência que eles tinham de Deus. Para concluir, como nós acompanhamos no vídeo, a nossa história, a história da humanidade é muito maior do que a história da Bíblia. A Bíblia apareceu bem depois que muita água já tinha rolado debaixo da ponte, muita coisa já tinha acontecido dentro da história. Por isso que é importante a gente compreender a Bíblia como um livro que é sagrado, é palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. É um livro que traz muitos ensinamentos e nos ajuda a viver a vida. A Bíblia não tem uma finalidade em si mesma. A sua finalidade é ajudar a gente a compreender e a compreender a palavra de Deus espalhada pelo mundo, nos acontecimentos, em tudo que nos rodeia. É fundamental, então, que a gente tenha essa visão. E muito antes da Bíblia começar a ser escrita, muita coisa já tinha acontecido. E as coisas que se escreveu na Bíblia, se escreveu a partir de uma experiência de mundo que se tinha da época, e não a partir de conhecimentos científicos como nós temos hoje. Por isso não dá para cobrar do escritor bíblico precisão geográfica, precisão histórica, precisão científica, não precisão cosmológica, porque nem tinha condições e nem era essa a intenção de quem escreveu esses textos. Como nós já falamos, a Bíblia é um conjunto de vários livros que foram sendo escritos pouco a pouco, e muitos deles não foram escritos de uma só vez, como nós vimos no início aí, quando falamos dos textos mais antigos, Êxodo 15 e Juízes capítulo 5. Não deixe de nos acompanhar aí no nosso canal, curtir o vídeo se você gostou, compartilhar, para que a gente possa fazer esse canal crescer e chegar mais longe e continuar falando aí mais sobre a Bíblia, esse livro tão importante na nossa vida. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.